Gente, vamos orar então, fechar o olhinho. Senhor Jesus, primeiramente queremos pedir perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Te pedir perdão se tivemos alguma parte livre do nosso dia e não dedicamos pelo menos 5 minutos dele ao Senhor, que não é absolutamente nada do que o Senhor realmente merece. Senhor Jesus, quero pedir perdão. E Jesus, por favor, abençoe a vida do Maurício, que o coração de cada um venha estar aberto para o que o Senhor tem a falar com a tua igreja. Obrigado, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Queria que vocês colocassem sobre seus pés, para que a gente fizesse mais uma breve oração. Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor sabe o que me trouxe até aqui, Deus. Foi o Senhor, Jesus. Eu te peço nessa noite que fale com a sua igreja. Que no nome santo de Jesus essa pregação não se transforme naquilo que ela não é. Que no nome santo de Jesus todo o pecado e tudo aquilo que nos impede de ouvir o Senhor caia por terra nessa noite. Nos permita, Deus, ouvir o Senhor nessa noite. Permita que o nosso coração esteja pronto e preparado para ouvir a sua palavra, Deus. E que no nome santo de Jesus, assim como o vento sopra para onde Ele quer, que essa mensagem atinja quem o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Eu prego semana que vem. Só que Deus não me deixou em paz ali, não. Pediu para eu falar hoje. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Estou tremendo muito. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Podem se sentar. Essa mensagem, ela surgiu há algumas semanas atrás. Eu conversei com uma pessoa e depois da conversa Deus começou a falar comigo sobre idolatria. Sobre quão perigoso é a idolatria. Isso se juntou com alguns vídeos que estavam circulando na internet, de uma galera cantando em volta de uma imagem, de uma santa, sabe? E eles cantando, e a galera de mãos levantadas para aquela imagem, e Deus estava falando mais uma vez ali comigo, idolatria. E aí, foi passando a semana e tudo mais, teve uma live do Iago sobre idolatria familiar, e na SEB nós estamos falando sobre as cartas do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é o antro da idolatria. O povo de Deus é o antro da idolatria. As pessoas em volta do povo de Deus, idolatria. Sempre que o povo se afastava do Senhor, ele se voltava para idolatria. Isso é terrível, terrível. E aí a gente estava lendo cartas de O Diabo a Seu Aprendiz, na SEB. E tem em uma das cartas, é o diabo falando, né? E ele fala que o objetivo dele é mudar as palavras, mudar o significado das palavras. E eu reparei que no nosso meio, por exemplo, a palavra prosperidade mudou. Hoje a gente que entende o que é prosperidade tem medo de falar a palavra. Por quê? Porque ganhou outro significado. E o que Satanás quer fazer com a igreja de Cristo é transformar a idolatria em uma coisa católica. Transformar a idolatria em uma coisa de outras religiões. Porque na nossa religião nós não somos idólatras. Nós não idolatramos uma imagem, nós não idolatramos um bezerro. Nós olhamos para o Antigo Testamento e falamos, que absurdo. Que absurdo. Eu queria mostrar para vocês que no Antigo Testamento mesmo, não tem só idolatria de imagens. A pior idolatria é aquela que está no coração do homem. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos. Primeiro, Romanos capítulo 1. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira.
e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Para você que não entende o contexto de Corinto, Paulo está falando que porque eles adoraram a imagem ao invés do Criador, Deus entregou o homem às suas próprias paixões vergonhosas, fazendo com que o homem tivesse relações com o mesmo sexo e mulher relações com o mesmo sexo. Tudo isso por quê? Idolatria. Trocaram a imagem do Criador pela imagem de criaturas. Nossa, que absurdo, como as pessoas podem fazer isso? A pergunta é como nós continuamos fazendo isso? Como nós continuamos adorando a criatura no lugar do Criador? Eu separei aqui algumas coisas, e C.S. Lewis ele diz o seguinte: é possível que dediquemos a nossos amores humanos a fidelidade devida apenas a Deus. Eles então se tornam deuses, então se tornam demônios. Irão assim destruir-nos e também destruir a si mesmo. Toda idolatria é destrutiva. Tudo acaba em morte. O final da idolatria é morte. Quando Moisés desce o monte e vê o povo tomado por idolatria pelo bezerro de ouro, acaba em morte. Quando o povo volta para a idolatria, lá em Juízes, um juiz existe, o povo vai bem. O juiz morre, o povo vai para a idolatria. No Antigo Testamento, um ídolo era erguido em um poste. Você vai ver poste a Aserá, poste a Baal. Por quê? Para que ele seja visível para todos. É menos perigoso. Os nossos ídolos estão dentro, escondidos. Nós estamos aqui idolatrando alguma coisa. Posso desabafar com vocês? Nós estamos no dia dos namorados. É uma data maravilhosa. Ao final aqui nós vamos comemorar. Mas uma pessoa que utiliza de uma data feita pelo homem para faltar à igreja, ela tem um problema. Ela não entendeu alguma coisa. O que muda? Se amanhã tiver culto, e for o dia de São Longuinho, se for o dia seu, se for o dia de alguma coisa, é mais importante do que o culto ao Senhor? Isso não seria uma espécie de idolatria? Isso não seria um problema do coração? Provavelmente é um problema do coração. Idolatria, irmãos, é a quebra do primeiro mandamento. Amarás o teu Deus. Vamos lá? Êxodo 20. Vamos ler desde o versículo 1. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Idolatria, irmãos, é a quebra do primeiro mandamento. Você transforma uma coisa, uma pessoa, ou seja lá o que for, em um Deus. E você passa a adorar esse Deus. O que a Bíblia diz em Mateus? Você não consegue servir a dois senhores. Uma hora, o seu Deus vai bater de frente com o Deus soberano e você vai negligenciar um e correr atrás do outro. Vamos ler? Mateus 6. Mateus 6, a partir do versículo 19, diz assim: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O versículo é autoexplicativo, o capítulo é autoexplicativo. Está falando sobre dinheiro. Troca dinheiro aí pelo que você mais ama. Sabe o que é idolatria, meus irmãos? Idolatria é tudo aquilo que você procura em primeiro lugar. É tudo aquilo que te preocupa. É o seu tesouro. É aquilo a qual você serve ou vive em prol. É aquilo que move os seus olhos. Porque a Bíblia diz que nós vivemos, nos movemos e existimos por causa de Cristo Jesus. Mas muitas das vezes isso não é verdade na nossa vida.
Muitas das vezes nós vivemos, nos movemos e existimos por subir de cargo. Vivemos, nos movemos e existimos para mudar de emprego. Vivemos, nos movemos e existimos por namoro. Quantas vezes nós idolatramos as coisas? Quantas vezes nós idolatramos as pessoas? Nós vivemos em prol daquilo. O nosso dia é pensar naquilo. Mães idolatram seus filhos e abandonam o lar, abandonam o marido e abandonam os deveres como mãe para se tornarem melhores amigas. Isso destrói tanto o filho quanto a mãe. A mãe perde credibilidade com o filho e o filho nunca teve uma mãe, teve uma amiga. Ele tem amigo lá fora, ele precisa de uma mãe. Eu já vi isso acontecer, gente. Eu já vi filhos precisando de mãe, de pai, não tem. Porque são muito legalzão, mas é amigão, mãe. Não é pai, não é mãe. A gente precisa entender que tudo na vida tem valor. Tudo. As pessoas têm valor, as coisas têm valor, mas elas têm o seu devido valor. Se uma coisa perde o seu valor, nós estamos desprezando essa coisa. E é um problema. Mas se essa coisa ganha valor excessivo, isso é idolatria. Idolatria é dar valor excessivo às coisas. Não é gostar de alguma coisa. Pô, eu gosto demais. Como que eu sei então que eu não estou idolatrando? Perde. Tira. Você vai descobrir que se você está idolatrando ou não. Mas não tira na hora que você não está precisando mais. Você quer ver um bom exemplo? Videogame. Videogame é um ótimo exemplo disso. Nossa, essa semana eu não joguei, eu não estou viciado. É lógico, você não conseguiu jogar. Lógico. Agora pega uma semana onde você consegue jogar, você tem tempo e tudo, fala assim, não vou ligar essa porcaria. Aí você descobre idolatria. Idolatria nos filhos é a coisa mais fácil de descobrir. Tira. O menino começa a espernear, oba, aí ó. Não vive sem. Eu morro se eu perder. Idolatria. Colossenses 3:15. Diz assim: que a paz de Cristo Jesus seja luz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, faça em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus. O Iago Martins vai dizer o seguinte: ou você adora o Deus do seu emprego, ou o seu emprego é o seu Deus. Ou você adora o Deus do seu dinheiro, ou o seu dinheiro é o seu Deus. Se você não faz se você faz as coisas pelas coisas, você está adorando as coisas. A questão sempre será a quem estamos adorando. O seu Zé falou sobre a conversa que a gente teve na casa dele. Todos nós somos adoradores por excelência. Se você não está adorando ao Senhor, você está adorando alguma coisa. Se o Senhor não está no centro do seu coração, alguma coisa está. E a Bíblia manda nós examinarmos a nós mesmos, para que a gente não caia. Essa é a ideia. Não é ninguém acusar ninguém, não. É você se examinar. Falar, cara, será que isso aqui eu não estou levando demais, não? Será que isso daqui eu não estou idolatrando demais, não? Você quer ver uma coisa interessante? Eu sei de casos, sei, tá? Quando era pequeno eu vi. Da criança está correndo e ela quebrar um móvel da casa e o pai espancar o menino, arrebentar ele de arrancar sangue. Isso não é idolatria as coisas, não? Ah, mas é para ele aprender. Sério mesmo que ele aprendeu a lição? Ou ele aprendeu que você ama mais aquilo que ele quebrou do que ele mesmo? Você está disposto a machucar seu filho por uma coisa que quebrou? Isso tem que revelar alguma coisa, não? Ô, gente, eu amo meu videogame lá, paguei muito caro nele. Dani está lá passando um pano, ele cai no chão e quebra. Eu vou ficar gritando com a minha esposa por causa de videogame? Só se for maluco. Só se eu for maluco. Isso é coisa de doido. Isso é coisa de gente psicopata. Pessoa valorizar o carro dele como um Deus dentro da casa dele. Um Deus. Você viu o que o menino fez? O menino sujou o carro. Ele está comendo biscoito, ele não vai sujar o carro. Não, é lógico que ele vai sujar o carro, Jesus. É criança. Você que é burro. Ué.
Faz nenhum sentido. Mas aí você descobre onde está o Deus daquela pessoa. Nas coisas. Você tem que tomar muito cuidado, gente. Como Tim Keller diz, Calvino diz, o nosso coração é uma eterna fábrica de ídolos. Eterna. Para sempre você vai estar adorando alguma coisa. Eu vou largar a igreja, eu não quero saber de Jesus não. Tá bom, você vai só achar outro Deus lá fora. É simples assim. É impossível você não estar adorando alguma coisa. É impossível as pessoas lá fora não estarem adorando nesse exato momento. Jesus nos chamou para estarmos aqui nessa noite adorando a Ele. Ele chamou. Ele chamou. E aqueles que não atenderam o chamado, não estou falando que não vieram na igreja, mas pessoas que não atendem o chamado do Senhor para o adorar, estão adorando alguma coisa. Existe um trono dentro de você, meu irmão. Existe um trono dentro de mim e ele está sempre habitado. Sempre. E aí por que eu li Romanos 1 falando que eles trocaram a glória do Senhor por animais, por imagens da coisa criada? É porque nós nos amamos demais. O homem sempre vai procurar um ídolo parecido com ele mesmo. Conversei isso com o Emanuel. Por que um bezerro? Por que uma águia? Porque é mais próximo do que o Deus Todo-Poderoso e Soberano. No fim das contas, o bezerro não vai falar nada de ruim se ele descumprir alguma regra. Na verdade, o bezerro pode ser moldado. E daqui a pouco esse bezerro passa a aceitar sacrifício de criança. Sem problema nenhum. Daqui a pouco esse bezerro começa a aceitar propina. Por que não? Eu moldo ele à minha imagem e semelhança. No fim das contas, irmãos, idolatria é gula e idolatria é amor a si mesmo. É por isso que Jesus diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Você já se ama demais. Você faria tudo por você. Faça pelo próximo agora. A gente já entendeu. Faça pelo próximo. O evangelho não faz o menor sentido. Um menor. Cuide de si mesmo, se preocupe com você mesmo. Tenha você mesmo como estima. O evangelho é o contrário, é o outro. E quando você cuida do outro, Deus cuida de você. É totalmente o contrário. A matemática nunca vai bater. Nunca vai bater. Eu percebi que eu estava idolatrando as coisas, e não estou dizendo que hoje eu não tenho minhas idolatrias, eu preciso esquadrinhar todos os dias, mas eu lembro muito bem disso. Em uma época em que eu e o meu irmão, eu e o Aldo, a gente morava lá na minha mãe, nós ficávamos muito nervosos depois do tempo de videogame nosso. Era uma gritaria, falação alta, sabe? A gente ficava lá, jogava, terminava, a gente ficava na gritaria. Minha mãe, a gente não respondia ela direito, aquela coisa toda. Um dia eu falei, gente, tem um trem errado. Eu e o Aldo sentando, falando assim, velho, nós estamos nervosos demais. Nós estamos com problema, as coisas estão indo bem. Por que nós estamos nervosos? Aí o Aldo falou para mim assim, mano, deve ser o videogame, viu? Vamos tirar esse trem? Vamos tirar esse trem. Tiramos, primeira semana foi difícil, porque você fica sem fazer nada, coisa nenhuma, que você já tinha aquele tempo para aquilo, né? E realmente a gente foi acalmando, A gente foi descobrir que a gente estava idolatrando aquele tempo, sabe? Quando aquele tempo era interrompido, era uma briga. Quando aquele tempo era perdido, porque a gente perdia muito, que a gente é ruim, problema. É sempre assim. Na minha família, as pessoas não têm problema com futebol. Atleticano, cruzeirense, todo mundo convive e tudo mais. Só que tem pessoas que vivem demais o futebol. A ponto de um churrasco, os homens estarem em um canto e as mulheres estarem em outro, e você falar assim, está tudo bem, mas é sempre assim. Você nunca vê a esposa com o marido. Você nunca viu o marido olhando para os filhos. O filho vai ganhar o afeto do pai quando começa a beber junto, está na idade. Isso não é idolatria, não. Idolatria por status. Eu preciso manter as aparências. As coisas precisam estar... Cara, Saul passou por isso. Recebendo a repreensão do Senhor por ter feito o que era errado. Podia ter se ajoelhado, rasgado suas vestes como Davi fez quando descobriram o pecado dele, colocado o cinto sobre a cabeça e falando, pequei contra os céus e contra o Senhor. Não. Falou assim, só volta comigo. Mostra que nós ainda estamos bem. Mostra para as pessoas, para o povo, que eu ainda tenho a mão do Senhor, mesmo que eu ainda não tenha. Idolatria do status. Eu separei aqui algumas características de um ídolo. A primeira delas é a vaidade. É isso que eu falei. Essa mantenção de status. Depois, a perecibilidade. Todo ídolo é perecível. Acaba. Você vai crescendo, as coisas vão mudando.
Você era doido com tal coisa, você conseguiu, agora você vai ter doido por outra coisa, e doido por outra coisa, e doido por outra coisa. Fábrica de ídolos. Você vai continuar idolatrando. A origem humana, lógico. Todo ídolo vem do homem. Por quê? Porque o homem quer facilidade, gente. Nós queremos dopamina. Você não quer ficar mal, não. Você vai querer um Deus que está condenando aquilo que você quer. Mas eu quero Deus. Não. Vai. Não, então eu não quero o Senhor. Então eu quero outra coisa. É por isso que as outras religiões têm crescido. É por isso que a maioria dos homossexuais são espíritas. Uma religião que aceita. É simples assim, gente. As pessoas vão atrás daquilo que apetecem. Quando o bicho aperta mesmo, é a hora que você descobre onde é que está o seu Deus. Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está aquilo que você não perde por coisa nenhuma, que você não daria por nada, é aí que está o seu tesouro. Agora vamos lá, quantos você conhece que não largam o Senhor por nada? Existem essas pessoas, sabia? Mesmo que você não conheça, eu conheço. Dom Conceição, é que eu vi falando aqui, é uma delas. Ela acorda de manhã, você vai dar bom dia para ela e fala assim, estou orando aqui. Bom dia depois, senhor. Ora, termina de orar, fala, ih, o que você quer? Bom dia, não, bom dia também, Jesus abençoe vocês. Senhor primeiro. Você chega para a dona Conceição e fala assim, aqui, vamos comer? Ela falou assim, vão. 3 horas da tarde, que é a hora que eu entrego o meu jejum. Agora não dá não. Mas só uma aguinha. Você me chamou para cá para quê? 3 horas da tarde eu como. Se você quiser me chamar para sua casa 3 horas da tarde, eu como. Amar o Senhor, acima de tudo. É aquele negócio, nós gostamos de ser extremo com as coisas. Eu amo minha namorada, meu namorado, eu amo meu carro, eu amo minha casa, eu amo meu emprego. E o Senhor? Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Quem não ama, né? Deus é amor, né? Amamos o Senhor. Certeza. Próxima coisa é a ausência de vida. Todo ídolo é morto. Paulo vai dizer que os deuses que o povo adorava, na verdade nem eram deuses. Eles nem existem. Eles nem existem. Todo ídolo tem em comum isso, falta de vida. E tem como alguém que não tem vida te dar vida? O seu propósito de vida é tal. Como que isso vai te dar vida? Não tem como te dar vida. Tem um vídeo antigo do Iago Martins sobre o anime do Naruto. É um anime onde o sonho do protagonista é ser Hokage, que é um presidente do lugar. E aí, ele consegue. No final, ele consegue. Depois lançaram outro anime mostrando ele já velho, com filhos, com esposa e tudo mais. E você vê ele extremamente atarefado com as coisas de prefeito, presidente. E você vê que ele não é feliz. A esposa vive em casa. O filho é revoltado porque não vê o pai. Ele conseguiu. Ele passou todas as temporadas querendo ser e conseguiu. Mas a que preço? E agora? Ele vive pelo quê? A minha vida é que eu consigo um carro, uma casa. E se você conseguir? Você cria um outro ídolo. Você vai ver na internet com milhares. Nossa, abra mão disso para ter aquilo. Abra mão daquilo para ter isso, para ter. Ótimo. Entenda, tem um custo essas coisas. Não, você não pode gastar o dinheiro que você vai comer um pão de queijo, juntar e ser um empreendedor. Ótimo, você vai ser um empreendedor, você vai ter casa, carro e tudo mais, mas você perdeu o rolê. Você perdeu a amizade que você poderia ter tido. Você perdeu. Eu posso voltar? Não pode. Acabou. E, gente, na nossa vida, nós vamos passar por escolhas, porque você não pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo. Então você vai ter que escolher. Ou eu fico em casa hoje, ou eu vou para o culto. Você vai ter que escolher. Não tem como você ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. É impossível. Você vai ter que escolher. Eu abro mão disso aqui para ganhar isso aqui. Isso é bom, sabe por quê? Porque você vai precisar se preocupar com uma quantidade de coisas e outras não. Conhece a música do Titãs, chamada Epitáfio? Ela fala, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Epitáfio, eu já falei isso aqui, é o que está escrito na lápide do morto. Isso aí. O cantor está dizendo, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, eu devia ter visto o sol nascer. E o refrão é a coisa mais bizonha do mundo.
Porque ele se engana dizendo, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não protegeu, porque ele devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Não protegeu. Não é viver esperando que as coisas, vão vendo. Não. Você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas muitas das vezes têm a ver com idolatria. O homem busca adorar com base nas próprias decisões, como se tivesse nascido conhecedor da verdade e não pecador. Esse é o problema do ídolo. Nós criamos o ídolo. É o maior problema dele. Nós, aqueles que não sabemos de nada, aqueles que caíram, criaram o ídolo. Como se nós soubéssemos quem deve ser adorado. A Bíblia nos ensina que deve ser adorado porque quem não sabe. A gente quer adorar alguma coisa. Gente, vê a conversa do povo com Arão, debaixo do monte. Arão, Moisés morreu. Nós precisamos de um Deus. Vocês precisam de um Deus? Vocês são libertos do Egito. O mar foi aberto. Vocês precisam de um Deus? Vocês estão com maluco? Vocês já têm um Deus. Não, gente, nós te damos o ouro que você quiser, Arão. Faça para nós um Deus. Vocês já têm um Deus. Vocês estão caçando um Deus. Essa é a hora que a gente entende, irmãos. É a hora que a gente precisa parar diante do ídolo e falar assim, espera aí, eu já tenho um Deus. Eu não devia estar adorando isso aqui. Eu não devia estar tão preocupado com isso aqui. Eu já tenho um Senhor. A Bíblia vai dizer, não se preocupe com o que comer, com o que se vestir. Deus veste as aves, a relva. Deus alimenta os pássaros. Não se preocupa. Basta cada dia sobrar o mal. Aí você fica, não, eu tenho que fazer. Você está ficando maluco. Nós precisamos confiar no Senhor. E se nós não confiamos no Senhor, nós confiamos aqui, o braço. Isso é um tipo de idolatria também. Confiar que você não vai conseguir. Você não está entendendo, eu vou faltar nos cultos aqui, mas é por uma boa causa. Eu tenho que conseguir, é até eu conseguir tal coisa. Tá bom, né? É até eu conseguir tal coisa, até eu fazer tal coisa. Cara, toma cuidado. Eu não estou te falando que em algumas épocas você não vai ter que abrir mão às vezes. Vai fazer uma faculdade, você precisa abrir mão. Vai estudar, você vai precisar abrir mão. Mas tem coisas que dá para a gente pedir ao Senhor, direcionamento. Eu já falei isso aqui com vocês. Eu pedi ao Senhor um emprego até às 6 da tarde. Eu não sei lidar. Ficar sem culto, eu não sei lidar. Não sei lidar. Eu não vim na oração na segunda. O doido foi na célula lá. Eu também não consegui. Eu não sei lidar. Se eu ficar fora do povo um tiquinho, eu vou morrer. Eu tenho medo. Medo. Sabe o que é medo? Ficar em casa, parado. Eu estou lendo. Eu preciso de gente que ame o Senhor também. Senão eu vou morrer. Amar o Senhor, gente. Oséias 2, 3 e 4 diz, mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem minha aprovação. Com prata e ouro fizeram para si, para sua própria destruição. O ídolo vai ser destruído. Assim como aquele que o adora. É simples assim. Uma vez discutindo com meu outro irmão, ele me falou assim, mas tem um monte de Jesus, um monte de Deus. Eu posso adorar Jesus, a Umbanda pode adorar Jesus, os filhos podem adorar Jesus. Eu falei com ele assim, ok. No final, cada um corre para o seu. Aí vamos ver. Se é o Deus do Evangelho, se é o Deus da Palavra, que é o verdadeiro, quando ele aparecer nas nuvens, como ele disse que vai aparecer, você procura o seu. Procura o seu emprego, procura o seu chefe, procura o seu marido, sua esposa, procura os seus filhos. E pede salvação. Porque vai acontecer. Tudo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. É por isso que Deus, no final, diz que não conhece essas pessoas. Porque nós podemos estar aqui, adorando ao Senhor, no lugar de adoração ao Senhor, mas com os olhos em outro lugar, mas preocupado com outras coisas. Já viu aquelas pessoas que você tem que tomar um extremo cuidado, senão ela sai da igreja? Nossa, o Deus dela não é Jesus. Não é Jesus, é outra coisa. É ela, é o ego dela.
Idolatria tem a ver com ego. A maior idolatria é a egolatria. Ó. É a idolatria do ego, do eu. Eu sou, eu posso. Por que não fizeram por mim? Por que não fizeram comigo? Ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Olhem para mim, façam por mim. Idolatria. Você se idolatra e quer que os outros te idolatrem. Isso também é um problema. Ezequiel 14:3 diz: Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e fizeram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? O pior ídolo é aquele que está dentro. É o que está no coração. É aquilo que você tem como tesouro, como estima. E como estima exagerada. Nós estamos no dia dos namorados, irmãos. Você vai olhar nas redes sociais, é cada pataquada, é cada declaração absurda. Eu te amo mais do que a minha vida, você é idiota. Isso é idiotice, gente. Mas não, tem que mostrar que ama muito, né? Aí vai inventando. Não, meu mundo não é nada sem você. É sim. É sim. Contar a verdade é assim. É sem você, sim. Quem dá um jeito, chora um pouco, dá um jeito. E o pior é que isso acontece com o namorado, é casado, já entende. Nossa, casou 2 meses namorando. Nossa, minha vida é você. Não é, não. Nunca foi, nem vai ser. A gente precisa colocar os olhos no lugar certo, irmãos. Senão a gente vai perder aquilo que a gente está tentando adorar, tá? Eu queria ler um texto com vocês. E o texto diz assim: porque aqui está algo que é estranho, mas real. Nas trincheiras diárias da vida adulta, não existe algo como o ateísmo. Não existe não venerar. Todo mundo venera. A única escolha que temos é o que venerar. E a razão convincente para talvez escolher venerar algum tipo de Deus ou coisa espiritual é que praticamente qualquer outra coisa que você venera vai te comer vivo. Se você venera o dinheiro e coisas, se é aí que você encontra significado verdadeiro na vida, então você nunca terá o suficiente. É a verdade. Venere seu corpo, beleza e atração sexual, e você sempre vai se sentir feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de mortes antes de finalmente se enterrarem. Mas a coisa insidiosa sobre essas formas de veneração não é que elas são más ou perversas. É que elas são inconscientes. Elas são a configuração padrão. São um tipo de veneração em que você gradualmente se acomoda, dia após dia, ficando mais e mais seletivo sobre o que você vê e como você mede o valor, sem jamais estar totalmente ciente do que está fazendo. Eu orei antes de começar essa pregação, para que o Senhor não permita que Satanás faça uma coisa que ele faz em toda a pregação. Em toda a pregação, nós somos chamados pelo diabo a rejeitar a pregação. Não foi para mim. Ou foi indireta demais para mim. Ou eu não passo por isso. Em toda pregação, irmãos, segue a regra de examine a si mesmo. Se não conseguir, se achar que foi pouco, pede alguém para te examinar. Pastorzão, vem cá. Você acha que eu vivo isso aqui? Enquanto o Júnior estava pregando, eu pensei no meu carro. Enquanto o Júnior estava pregando, eu pensei no meu emprego. Enquanto o Júnior estava pregando, eu pensei, sei lá. Está em branco, tá? Coloca o que você quiser. Nós temos que ter medo, irmão. Nós temos que ter medo. Medo de, ao amarmos as coisas, negarmos o Senhor. Lembra 2 senhores? Você vai rejeitar uma hora. Uma hora, a vida estica a corda. E você vai ter que escolher um lado. Não tem jeito. É na conversinha entre os amigos que você escolhe se você ama o Senhor ou se você ama seus amigos. É numa oportunidade de ganhar em cima de alguém que você descobre. Se você ama demais seu emprego a ponto de querer subir de cargo às custas de alguém. Ou você ama o seu Senhor. É numa roda onde você está sendo humilhado que você descobre se você ama demais a si mesmo ou se você fala como Jesus falou na cruz. Perdoa eles não sabem o que eles fazem. O perdão é a maior prova de que você não é um idólatra. A maior prova. Você olha para uma situação onde você está certo, onde quem tem que ganhar é você. E você fala, não, eu não vou perder um amigo por isso.
Eu não vou perder meu casamento por isso. Eu não vou. Eu não vou machucar alguém por isso. Não vale a pena. É um ser humano. É a imagem de Deus, mesmo que esteja me fazendo mal. Oh, gente, quem dera nós fôssemos assim, né? Idolatria é sobre a quem você é submisso. Sobre quem você tem uma íntima relação de obediência. E sobre que reino nós estamos ajudando a construir. Você está ajudando a construir um reino de avareza, amando ao dinheiro? Você está ajudando a construir um reino de inseguranças, amando pessoas? Porque é isso que a gente ganha, tá? Fica idolatrando as pessoas. Não é amando normalmente, não, idolatra as pessoas. Hoje nós temos um mundo, uma infinidade de pessoas com problemas sociais, problemas de se socializar, porque ela chega no ambiente, ela acha que todo mundo olha para ela, todo mundo odeia ela, ninguém liga, não se importa com o que ela sente, nossa, ela é o centro das atenções. Não, ninguém nem liga, ninguém dá nem aí para você. Se você cair aqui agora, nós vamos olhar, uns vai rir, outros não vai rir, amanhã nós esqueceu, acabou. Não é nada sobre a gente não, irmãos, não é nada sobre a gente não. A glória de Deus deve ser absoluto, o absoluto, que dá sentido aos particulares da existência. É Deus. 1 Coríntios 10, 31. Eu estou encerrando, tá, gente? Desculpa. Primeiros Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo na nossa vida deve ser colocado aos pés do Senhor. Tudo. Quer saber o que você está idolatrando? Coloca aos pés do Senhor. Lembra de Abraão? O único filho. Um filho da promessa. Deus falou assim: sacrifique Isaac para mim. Abraão falou assim: o senhor quer? O senhor tem. Onde o coração de Abraão estava? Do filho? A promessa. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste. Pedir a promessa do cara. Ele podia falar assim: mas o senhor prometeu. Não, mas eu amo ele demais. O senhor quer? O senhor tem. Meu Deus é o Senhor, não é Isaac. Em troca, Deus viu aonde estava o coração de Abraão. Deus entrega de volta Isaac. Deus entrega um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. E Abraão vai ter a descendência como as areias do mar. Nós queremos a promessa de Deus, mas nós não queremos Deus da promessa. Querer o Deus da promessa é passar as coisas no fogo. Falei isso com o Manuel. Passar as coisas pelo fogo. Vamos ver se eu adoro isso aqui mesmo. Aí não vê. Se você morre, se você perde. Se você muda, se você perde. Às vezes Deus faz isso com a gente até, né, na força. Você está amando demais, vou tirar. Nossa, eu odeio Deus. Mas pode gritar o tanto que você quiser. Entendi onde é que está o seu coração. Espero que você entenda também. Tudo que nós idolatramos se torna um Deus. E esse Deus se torna um demônio que nos devora. Se você não pegar nada dessa pregação, pega isso. Ouve as testemunhas. Hebreus 12, visto essa grande nuvem de testemunhos. Ouve os testemunhos. O povo de Israel que morreu por causa de idolatria. As pessoas que vivem na idolatria. E ouve os bons testemunhos. Abraão que não idolatrou o próprio filho, a promessa. Entregou de bom grado aquele que era o seu verdadeiro Deus. Eu creio que hoje é noite de entregar alguma coisa. Entregar Isaac. Sem esperar Isaac de volta, tá? Tem essa especulação, né? Não, mas Abraão sabia nada. Todos os deuses do Antigo Testamento queriam humano como sacrifício. Porque o Deus verdadeiro não ia querer. Então tá, estamos aí. Ele foi com a intenção de entregar o filho, não foi com a intenção de nada, não. Entregar. O coração de Abraão estava no Senhor. No Senhor. Foi na dificuldade, foi perdendo tudo, que Jó mostrou onde estava o coração dele. Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ué. Você é doida, mulher? Olha o tempo que eu vivi. Para finalizar, irmãos.
Quando o médico falou que ia tirar a mão da minha mãe, foi punk. Eu vi minha mãe lutar para permanecer com esse membro. Eu vi ela chorar. Eu nunca vi minha mãe chorar. Minha mãe não chorou quando meu pai saiu de casa. Minha mãe não chorou quando eu saí de casa. Eu vi minha mãe chorar. Madrugada, e eu apertava a mão dela e não tinha nada que eu pudesse fazer ou falar. Quando a gente sentou com os médicos, a gente estava meio nessa, e aí, vai aceitar ou não vai aceitar tirar esse trem, esperar mais um pouco e tudo mais. Os médicos todos cautelosos e tudo mais. Daí surgiu o doutor Gabriel. O doutor Gabriel virou para nós três, os filhos, falou assim, olha, essa discussão só acontece aqui. Lá fora, em outros países, as pessoas prezam mais a vida do que o membro. Vocês deviam prezar pela vida da sua mãe, no lugar do membro. Ela vai perder uma mão, mas vai ter vida. Ela vai sair do hospital, ela vai ficar bem. Agora, se ela manter a mão dela, é capaz, pode melhorar, mas provavelmente não vai. Ela vai perder a vida dela. Nessa hora, a decisão está tomada. Pode. Prezar no lugar daquilo que não vai fazer falta. Não vai fazer falta. A mão da minha mãe não faz falta? Não faça. Não faça. Toda semana tem alguém lá fazendo comida para ela. Tem alguém lá limpando para ela. Tudo bem. Agora, minha mãe teria um problemão, né? Então a gente tem que entender isso. O não do Senhor. Entender aonde está o nosso coração. Pedir ao Senhor para que sonde esse coração. Pedir a Deus para que a gente possa abrir mão. Abrir mão. Não, mas você não tem aquele carro mais? Não tem, não. Porque eu estava idolatrando. Imagina, rola um trem desse, você fala assim, uai, idolatrando. Vendi. Não, e aquele negócio lá, pois é, joguei fora. Estava idolatrando. Não quero não, eu quero adorar o único Senhor. Me preocupar com o único Senhor. Viver para o meu único Senhor. A última pergunta que eu quero fazer é: qual é o seu propósito de vida? Por quem ou pelo que você vive, se move, respira, existe? Não coloca as coisas num lugar onde elas não pertencem, você vai perder elas. Elas vão perecer. Coloca as coisas no lugar certo, tudo diante das mãos do Senhor. Deus sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Nós não sabemos o que adorar, como adorar. Nós não sabemos o que nós queremos ou o que nós devemos. Deus conhece, nós não. Peço ao Senhor um coração humilde, um coração capaz de entender os planos dEle e, se não entender, aceitar, porque Ele é o verdadeiro Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. E não tenha medo de tomar decisões difíceis, de abandonar aquilo que deve ser abandonado, para viver de verdade. Enquanto vivermos pelos ídolos, morreremos com eles. Senhor Deus e eterno Pai, essa foi a sua palavra. Era isso que o Senhor queria essa noite, né? Foi para isso que o Senhor nos chamou aqui. Não é fácil viver assim não, Deus. Não é fácil ir contra as nossas vontades, os nossos desejos não, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa por toda idolatria. Não nos destrua, Deus, por causa da idolatria. Nos ensina a não adorar mais as pessoas. Nos ensina a não adorar mais as coisas, Deus. Nos ensina a não nos adorar mais, Senhor. Nos ensina, Jesus. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, Jesus. Está todo mundo no mesmo barco furado, caminhando para a idolatria, Jesus. Se nós não nos apegarmos ao Senhor, nós vamos idolatrar alguma coisa ou alguém, Jesus. Não permite. Se revela a nós, Deus. Coloque em nós amor pela sua palavra, Jesus. Amor pelas coisas do Senhor, pela obra do Senhor, Jesus. Não por nada em troca, Deus, ou para mostrar que somos alguma coisa, ou fazemos alguma coisa, Deus, mas por amor ao Senhor.
Não adianta cumprirmos o segundo mandamento se não cumprirmos o primeiro, Deus. Nos ajuda a amar o Senhor acima de todas as coisas. Sacrificar qualquer coisa pelo Senhor. Viver para o Senhor, para a glória do Senhor. Trabalhar para a glória do Senhor. Ter uma família para a glória do Senhor. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que nos impede de ouvir a sua voz. Tudo aquilo que nos impede de viver para o Senhor, Deus. Arranca. Mesmo que doa, Jesus. Existe aqui um grupo de disponíveis, Deus, para viver o que o Senhor quer para nós. Pessoas que não se importam, não querem se importar com status, não querem se importar com o próprio nome, não querem se importar com o que vão pensar, só querem se importar com o Senhor, Deus. E o Senhor foi homem, Deus. O Senhor sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil abandonar o ego. O quanto é difícil assumir que está errado. O quanto é difícil voltar. O quanto é difícil chorar, Jesus. Demonstrar fraqueza, Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Perdoa o seu povo. E mais uma vez guia o seu povo para estar mais perto do Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O propósito da nossa existência é vivermos para cumprir o propósito do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se eu comentar mais sobre essa palavra, eu vou estragar isso. Eu acredito em propósitos. Eu preparei uma palavra para hoje, mas essa palavra não era para hoje. O Senhor é quem rege essa igreja. É o Senhor quem rege. A igreja é dele, ele comprou com o seu próprio sangue. Ele nos livrou da morte, nos deu vida. E nós precisamos viver para ele. Mas viver de verdade, meus irmãos. Falava com o Alisson hoje sobre adoração. Sermos verdadeiramente sinceros. Afinal de contas, ele nos sonda, ele nos conhece mais que a nossa namorada, não é verdade? Mais que a nossa eterna namorada, mais que o meu grande amor, né? Ele nos conhece. E isso me deixa apavorado. Que nós possamos idolatrar somente o Senhor. Que o nosso coração exista apenas um trono e que esse trono esteja ocupado por Ele. Amém? Vamos para as nossas casas. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno Deus e que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um aqui nessa noite. Se você querer dizer amém, ide para casa, que o Senhor acompanhe cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.